E aí, pessoal, vamos fazer então aqui uma revisão rapidinha da prova 2. Basicamente, nessa revisão eu vou contar para vocês aqui alguns dos tópicos principais que podem cair na prova, para vocês poderem se preparar. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa, os meios de representação. O desenho de representação, para que ele serve? Ele serve para a gente poder representar alguma coisa, qualquer que seja, de forma mais padronizada. Então, a gente quer representar alguma coisa, a gente pode representar de qualquer maneira que a gente quiser. Se a gente quiser padronizar, aí a gente vai colocar uma representação mais técnica. Então, se eu quiser fazer uma representação de um copo, uma representação de um copo eu posso fazer de qualquer maneira. Eu posso vir aqui, ó, fazer isso daqui, ó. Pronto, é um copo. Mas se eu quiser uma representação técnica, eu vou ter uma série de padrões específicos. Então, nesse sentido, a representação ela vai servir para poder representar qualquer coisa, e a técnica, a representação técnica, vai servir para poder representar de uma maneira mais particular, com detalhes padronizados. A gente pode fazer representação ou manual ou em software, a representação ela pode ser tridimensional. Os croquis, o que é um croquis? Um croquis não é uma representação técnica, né? Um croquis é uma representação bem livre, onde a gente pode desenvolver aí a nossa capacidade de trabalhar especificamente com o que a gente vê e representar de uma maneira bem livre, para depois a gente transformar isso em uma representação técnica. A gente pode pensar em maquetes, que é uma representação tridimensional e palpável de fato, né? Diferente de uma representação tridimensional num software. Então a maquete ela é um tipo de representação também e é uma representação que ela é real. A gente pode falar em maquete virtual também, e não deixa de ser uma representação tridimensional, porém feita em computador. Maquete, quando a gente fala assim o termo mais clássico mesmo, ele vai ser aplicado especificamente a desenhos, a representações reais mesmo, né? Que a gente faz com isopor, faz com impressão 3D, faz com o que quer que seja. A gente tem alguns tipos de perspectiva. Quando a gente fala de representação, a gente utiliza a perspectiva para poder trazer tridimensionalidade. A gente tem então a isométrica, que é essa primeira que a gente tem aqui na imagem, e ela é caracterizada por essa forma que a gente vê aqui, ó, de ter 30 graus, a gente vê aqui a parte da frente, a parte lateral esquerda e a parte superior. A gente tem também a cavaleira, que é essa segunda. Qual que é a característica dela? A parte frontal, que no caso seria a lateral esquerda, né, que a gente considera aqui, vamos dizer assim. Desculpa. Essa parte dela, ela vai ser paralela ao papel. Então aqui, ó, a gente tem 30, 30, 30, 30. A gente não tem aqui uma projeção de profundidade paralela ao papel. Aqui a gente tem a profundidade a 45, 30 ou 60 graus, mas a parte que fica mais frontal, no caso da cavaleira, né, vai ser paralela ao papel, 90 graus sendo utilizado, 180. A perspectiva militar, ela funciona dessa forma. A parte superior dela, ela vai ficar paralela ao papel, basicamente, né? Vai ficar com o tamanho real, assim como aqui a gente tem o tamanho real. E o restante ele vai ser distorcido de forma como se a gente estivesse vendo de cima. E por último, a perspectiva cônica, que basicamente é aquela que usa ponto de fuga, né? Então a gente tem um ponto de fuga e a partir dele é que a gente vai ter a nossa imagem. Então, aqui a gente trabalha com um ângulo de 30 graus especificamente, aqui a gente trabalha com 30, 45 e 60 graus. Aqui a gente trabalha com uma angulação que ela também é utilizada 45, 60 graus, mas o mais importante é que ela é vista como se fosse de cima, e essa daqui que não tem uma angulação específica, somente segue um ponto de fuga. A projeção ortogonal é uma coisa que pode cair bastante na prova também. A gente pode considerar a projeção ortogonal basicamente como sendo um tipo de projeção onde a gente vai simular a tridimensionalidade de alguma coisa, onde a gente vai
simular, onde a gente vai simular a forma como a gente consegue visualizar o nosso projeto numa superfície que é 2D, numa tela ou então em uma folha de papel, mas a gente vai representar ela de forma a que a gente compreenda cada um dos lados. Então a gente tem, né, a possibilidade, a representação de ver as vistas especificamente. Nós temos aqui esse padrão importante, guardem isso, onde a gente tem a frontal, lateral esquerda e de cima, que são as principais, essas três aqui. Mas a gente também tem as outras três que são importantes, mas que não são as principais: lateral direita, inferior e posterior. Quando a gente pensa nesse tipo aqui, ó, qual tipo de perspectiva que é essa daqui? Quando a gente olha, a gente consegue identificar que é isso mesmo, perspectiva isométrica. E aí a gente tem esse lado aqui como sendo a vista frontal, aqui a vista lateral esquerda e aqui a vista superior. Então, se a gente for considerar o contrário dessas, a gente vai ter que aqui é a vista posterior, aqui é a vista inferior e aqui é a vista lateral direita. Então a gente tem essa possibilidade de projeção ortogonal. Projeção ortogonal pode cair bastante, geralmente cai bastante na prova. É importante vocês darem uma estudada nesses aspectos. Aqui é achura e corte. A gente trabalhou com corte, mas a gente não chegou a trabalhar muito com achura, né? Mas basicamente o corte ele vai ser onde a gente vai definir que vai haver um corte. A gente viu isso muito com a planta arquitetônica, né? Mas serve para qualquer tipo de representação. Então a gente tem aqui, ó, basicamente a nossa linha que indica o corte, e aqui a gente tem a peça cortada em si. No caso, no desenho arquitetônico, a gente não viu esse tipo de achura porque a gente não utiliza esse tipo de achura no desenho arquitetônico de maneira muito habitual. Mas é importante vocês saberem que quando a gente faz um corte, a parte que é sólida, ela vai ser vista como uma achura. Então aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui, ela é sólida. Ela está sendo cortada e está representada aqui. Como ela é sólida e foi cortada, a gente tem essa marcação aqui de achura de corte. Basicamente, como que a gente sabe onde que fica essa achura? Imaginem vocês a seguinte situação. Imagina que isso daqui, ao invés de ser uma peça, é um pedaço de queijo. E aí vocês pensam o seguinte, tem um furo aqui no queijo, tem um furo aqui especificamente no queijo e tem um furo aqui especificamente no queijo. O restante é sólido. Quando você corta um queijo com uma faca de serrinha, onde que fica a marca da faca? Fica exatamente onde é sólido. Se é um queijo furadinho, o furo não tem como ficar com a marca da faca porque a faca passou pelo ar. Então aqui é a mesma lógica. Se aqui passou uma faca e cortou e a gente está mostrando isso daqui, a gente vai ver somente onde é sólido. Onde não é sólido, a gente não vai ver a achura, vai ficar, entre aspas, transparente, né? A gente vai ter aí um espaço vazio. Vocês podem ver que aqui todas essas representações são representações com corte e aqui ó, a gente consegue ver muito bem. Aqui é um furo, então não vai ter essa mesma peça aqui, né? Então não vai ter uma achura nessa parte. Vai ter onde foi cortado de fato, onde a faca, essa faca imaginária que a gente está criando aqui, foi passada. Então é importante saberem disso também. Planta baixa. Planta baixa a gente utiliza muito na arquitetura, né? No desenho arquitetônico, mas é claro, a gente pode sempre utilizá-la também em outros tipos de trabalho, né? A gente conversou muito a respeito de pensar uma sinalização, pensar em como que a gente consegue se localizar em algum local de uma maneira bem específica. Então a gente tem aqui, ó, nessas plantas aqui, três tipos de planta especificamente. Nós temos a de edificação, que é essa daqui, que é a planta baixa tradicional. Ela não tem móveis, tá vendo? Ela tem a parte mais fixa, tem bancada, aqui mostra até o box do banheiro, mas a gente não tem os móveis em si da casa.
Se tivesse os móveis, seria o que a gente chama de planta layout. Então, se tiver móvel, é planta layout, se não, é uma planta de edificação. A planta de situação, ela é uma planta muito importante também. Ela é uma planta que indica uma localização de um terreno em relação aos vizinhos, por assim dizer, em relação à rua, em relação a como que é a situação mesmo desse terreno em relação aos terrenos próximos, aos terrenos vizinhos. Então a gente mostra basicamente onde que está o terreno e aí a gente vê, né, para qual acesso que ele tem rua. Numa situação de arquitetura, é importante para a gente saber para onde que está o norte, onde que está a frente do lote, etc. Numa planta, pensando, por exemplo, um design gráfico, para a gente poder imaginar como que seria uma placa indicando isso daqui. Onde que ela ficaria? A gente não precisa necessariamente ir no lugar. Se a gente tem a planta de situação, a gente consegue compreender perfeitamente. E a gente tem também a planta humanizada, que diferente da planta layout que eu falei, né, que é uma planta mais básica, mas que tem a representação dos móveis, ela tem a representação dos móveis, tem a representação das paredes, janelas, etc. Mas ela é uma planta mais artística. Ela é uma planta que a gente consegue visualizar melhor detalhes. A gente coloca texturas, a gente coloca qual que é o revestimento que vai ser usado. A gente coloca os móveis de uma maneira mais realista. Ela não é tridimensional, mas a gente consegue ter uma noção muito maior. Nesse caso aqui, vocês podem ver que tem uma sombra, então é bem interessante a planta humanizada. Então, ela torna mais humano realmente o processo, ela dá vida ao processo. Padrões de representação. A gente tem vários tipos de padrões, né? A gente tem a linha contínua larga, que é para arestas visíveis, contornos visíveis, a linha estreita, que é uma linha de cota, linha de chamada, achura, linhas auxiliares, que está até escrito errado aqui. A gente tem linha para poder falar limite de vista, corte parcial, enfim. A gente tem diversos tipos de linha que a gente pode ver no desenho. A gente tem aqui uma tabelinha falando do uso, essas são as principais. A gente tem representações específicas, né, de janela, janela alta, a gente estudou isso, lembrem-se. Porta, parede, o tipo de linha, né? Se a gente pensar a linha tracejada, ela serve para quê? Está escrito aqui, ó. É a linha tracejada estreita e tracejada larga, que vai servir para a gente mostrar coisas que não são visíveis. Beiral de telhado, ele também é utilizado como uma linha tracejada, né, em volta da casa, porque a gente não está vendo a linha as coisas que a gente não vê são representadas com a linha tracejada. O beiral do telhado ele não é visto, por quê? Porque a planta arquitetônica ela é feita com um corte de 1,5 m de altura. Então a gente não consegue ver esse telhado especificamente, então, linha tracejada. Soleira de porta, a gente já viu, né, que quando a gente tem a representação aqui, ó, parede, parede, e a gente tem aqui uma representação de porta, se tem uma soleira, a gente tem aqui uma linha fina nessa parte, representando a soleira, que fica aqui nesta portinha. A gente tem alguns símbolos gráficos aqui também, né? O símbolo para corte, a gente chegou a ver, então é o corte AA, é o corte BB. A gente tem aqui um símbolo que representa o norte, para a gente saber, né, onde que bate sol. Até para colocar uma placa é importante isso. Vamos até usar o exemplo da animação, por exemplo, né? No design de animação, se a gente quer fazer uma representação de um local mais realista possível, a gente vai colocar de onde que o sol vem, né, para poder fazer com que a iluminação fique adequada. Então, a planta de norte ela vai servir para isso, para a gente poder entender onde que é o norte, saber onde que é o sol, saber para que lado que está cada coisa. A gente tem planta de nível, cota de nível, né, o nível de planta, o nível de corte, que basicamente a gente vai ver aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem aqui especificamente, que a gente tem aqui, ó, tá vendo esse símbolo? Esse símbolo indica no nível do chão, ela está exatamente no nível se tiver zero. Se tiver com um número positivo, está acima do nível do solo. Se tiver número negativo, está abaixo do nível do solo. Então a gente tem essas representações de nível especificamente. Aqui, ó, a gente tem, ó, olha essas representações. Janela baixa, janela alta, a gente sabe bem como funciona. A gente tem aqui, então, essa planta. Símbolo que indica o norte. Aqui o símbolo que indica o nível. Então, aqui, ó, nível do solo, 0, 0.
essa parte continua no nível do solo. Essa daqui, ela está um número positivo, né? Então, 0,10, ela está 10 centímetros acima do nível do solo. Aqui, 30, então 30 centímetros acima do nível do solo. E por aí vai. Se tiver alguma coisa que é abaixo do nível do solo, vai estar sendo indicado nesse tipo de cota de nível. Aqui a gente pode ver as cotas, né, que elas especificamente estão a linha ciliar fina, a linha de cota fina, a gente tem aqui essa marcação de cota que aqui está utilizando esse pontinho, a bolinha, né? Uma coisa que é importante de vocês saberem, guardem isso, é o seguinte, quando a gente tem esse símbolo aqui, é um símbolo que, no geral, no design gráfico, no design de animação, vocês vão ver pouco. Na arquitetura vão ver um pouco mais, até no design de interiores vocês vão ver pouco. Mas é importante saber que, se tiver esse nível aqui, essa cota aqui, essa representação, vocês vão ter o número de cima sendo o número da prancha e o número de baixo sendo o número do desenho. Então guardem bem essa informação, ela pode ser muito útil para vocês. Aqui a gente tem mais uma vez a cota, né? A cota é essa representação gráfica que vai mostrar para a gente as medidas dos nossos desenhos. Coisas importantes sobre a cota. A linha de chamada, essa linha aqui, né, auxiliar, que ela puxa de onde que vem a cota, a gente evita que ela encoste no desenho. Ela é uma linha mais fina, tá vendo? Aqui a linha das arestas visíveis, ela é uma linha mais grossa, a linha de cota é a linha mais fina. A cota, ela sempre vai estar numa mesma direção. A gente não vai ficar colocando essa cota aqui, 30, eu coloquei desse lado. Aí essa 20 eu vou colocar desse lado aqui. Não, a gente vai colocar sempre do mesmo lado, no mesmo sentido, para que não fique confuso. Então a gente tem essas ideias que a gente precisa seguir a respeito das cotas. Aqui é a representação de escala. A gente tem escala de redução, escala de ampliação. A gente tem aqui, ó, as escalas de ampliação, que sempre tem um número maior primeiro e um menor depois. A natural, ela sempre vai ser 1 por 1. 1 por 1 é a escala natural. Escala de redução, 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20. Então sempre vai ter o 1 ou algum número que seja menor do que o segundo. Geralmente o 1 mesmo. A escala gráfica, ela não vai utilizar esse tipo de padrão, ela vai utilizar esse tipo de padrão aqui, onde a gente vai entender que cada pedacinho que seja desse tamanho vai equivaler a 50, cada pedacinho que seja desse tamanho vai equivaler a 100. Então a gente tem esse tipo de escala aqui sendo mais visual, por isso que é uma escala gráfica especificamente, guardem isso também. Aqui a gente tem alguns formatos de folha e legenda. A gente pode ver que a gente tem aqui a folha A0 como sendo essa maior aqui. A gente até tem aqui, ó, a gente pode ver nessas representações, a 2 a 0, a 4 a 0, que são folhas enormes, mas não são tão padronizadas assim, a gente não vê tanto. Mas a A0 a gente vê muito. Aí a A0 é igual a 2 a 1. A1 é igual a 2 a 2, A2, 2 a 3. Então a gente sempre tem essa relação, né? A1, metade da A1 é A2, metade da A2 é A3, metade da A3 é A4, metade da A4 é A5, metade da A5 é A6. E aí a gente tem A7, A8, A9 e A10, que são padrões também menos utilizados. As mais utilizadas, para ser muito sincero com vocês, a gente tem do A0 até especificamente A6. Nem a A7 ela é tão utilizada. Então, são essas que estão representadas aqui na imagem. Quando a gente fala de desenho técnico, a gente precisa de imagem, a gente precisa de legenda. A legenda tem até dois modelos aqui diferentes para vocês verem e lembrarem o seguinte. Não existe um padrão específico que todos os desenhos técnicos têm que seguir de legenda. A legenda ela vai servir para a gente poder colocar informações que são relevantes. Então, ela vai poder variar. Dependendo de cada local, a legenda vai ter informações diferentes, dependendo do que é interessante, o que é importante para poder ser colocado aí nessa legenda. E agora acabou.
Estudem esses tópicos que vocês vão conseguir ir muito bem na prova, eu tenho certeza disso. Boa prova, qualquer coisa, dê um grito na hora que vocês estiverem fazendo, que a gente auxilia. Um abraço para vocês.